Glória a Deus. Todos acharam o texto? Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da confiança que a gente precisa ter em Deus, principalmente no que diz respeito a confiar que a nossa família será salva, confiar que Deus está cuidando de tudo. Porque muitas vezes, se nós não tivermos essa confiança em Deus, como nós vamos falar disso hoje, então o nosso instinto, sabe? Instinto materno, instinto paterno, né? Ou seja um familiar qual for, ainda que não seja filho, mas às vezes o nosso instinto ali de querer o melhor e de proteger, às vezes acaba até mesmo atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 1, eu vou ler com vocês, e a Bíblia narra a respeito da família de Moisés, né? Da mãe de Moisés, a Joquebede, e a Bíblia registra assim, ó: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele, disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou quem? A mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Tem outra tradução que diz que ela adotou ele, né? Este lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Bom, essa é uma história muito conhecida, a história de Moisés, mas o que me chama a atenção, e hoje o que eu quero focar aqui é, meu irmão, você já imaginou a luta dessa mãe de pegar ali o seu filho, colocar num cestinho, uma criança de 3 meses de idade, ir lá e colocá-la no rio? E soltar aquele cestinho ali, né? Vamos falar a verdade, vai contra o nosso instinto, né? De proteger, de guardar. Só que a Bíblia aqui traz muitos elementos importantíssimos, muito interessantes até. Eu li o texto todo, porque se eu fosse devagarzinho a gente ia levar muito tempo, né? Mas eu gostaria de destacar apenas alguns pontos aqui. Primeiro, a Bíblia diz, ou melhor, deixa eu, antes até do relato aqui, deixa eu textualizar um pouquinho. No capítulo 1, a Bíblia diz que havia uma ordem de Faraó, porque os hebreus estavam crescendo muito, que todos os meninos que nascessem dos hebreus deveriam ser mortos. As meninas eram poupadas, mas todos os meninos deveriam morrer. Havia uma ordem do Faraó para tanto. Moisés, ele nasce no meio dessa situação. Moisés deveria ter sido morto assim que ele nascesse. As parteiras não fizeram isso. Capítulo 1 de Êxodo registra lá que elas temeram mais a Deus do que a ordem do Faraó, lembra disso? E elas não matam. Então, quando a mãe de Moisés pega ele
e vê ele que é um menino muito bonito, ela por 3 meses esconde o Moisés, ninguém podia saber. Se alguém soubesse que o Moisés estava vivo, quer dizer que naquela casa havia um menino, né? Se fosse menina não teria problema, se fosse menino, se alguém descobrisse, então ele seria morto, com certeza a família seria castigada, seria punida ali por conta daquilo. Então durante 3 meses ela esconde. Aí eu fico pensando, né? Imagine o trabalho, né? Porque aquela criança não podia chorar, verdade, não é? Então sempre tinha que ter alguém ali tomando conta e tal, e por 3 meses ela faz isso. Só que aí a Bíblia diz assim: e não podendo mais esconder. Enquanto ela pôde esconder ele, ela o fez. Amém? Mas chegou um momento que ela já não poderia fazer mais nada. Ela não ia conseguir esconder aquela criança para sempre. Algum momento aquela criança seria descoberta e seria morta. O que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: havia sobre aquela criança uma sentença de morte. Amém? Qualquer pessoa que encontrasse aquela criança iria matá-la por ordem do faraó. Então aquela criança, entenda a minha colocação, daqui a pouco vai ficar mais claro para você, que já estava morta. Aquela criança já estava morta. Mas aquela mãe, então, enquanto ela pôde, né, ela escondeu, ela cuidou dele, mas chegou um momento que a Bíblia registra, não podendo mais esconder. E aí eu fico imaginando a luta dentro daquela mulher, com os seus sentimentos, porque claramente ela recebe uma direção de Deus para fazer aquilo. Meu irmão, você já parou como Deus, já parou para pensar como Deus organizou tudo, cronometrou tudo, né? Para a hora que colocasse a criança ali, bem na hora tivesse vindo lá a filha de Faraó, bem na hora que abre o cestinho, eu fico brincando que o anjo dá um beliscão no Moisés, Moisés começa a chorar, amém? Aí a Bíblia diz que ela se enche com paixão, provavelmente até porque ele está chorando e tal. Aí, meu irmão, chega a Miriam, irmã de Abraão, chega na hora e diz assim: olha, você não quer que eu arrume uma mãe de leite, né? Uma mulher hebreia para tomar conta dessa criança aí para você? Ah, boa ideia, menina, vai lá chamar então. Quem que ela chama? A mãe do menino, que recebe um salário para criá-lo. Olha que bênção, né? E figuradamente, então, ela coloca naquele cestinho e naquele rio uma criança morta, que havia sobre ela uma sentença de morte, mas ela recebe Moisés de volta, vivo, agora com uma sentença de vida. Nessa criança é protegida pela filha de Faraó, ninguém bota a mão nessa criança. Ela cria ali, a Bíblia diz até ser grande, eu não faço ideia quantos anos, será 7, 8, não sei quantos anos que tinha, mas até uma certa idade, depois leva lá para a filha de Faraó e diz: olha, está criado. Ah, então tá bom, agora a partir de agora ele é meu filho, vou adotar. Vai ser criado como meu filho. E aí você perceba que não foi algo que ela tirou da cabeça dela, mas tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, porque Moisés precisava ser educado na cultura dos egípcios, como a Bíblia diz que ele foi, para que mais tarde ele pudesse voltar lá e libertar o povo de Israel. Então aquela mulher não é, entenda bem, não é simplesmente uma medida desesperada que deu certo. Não, havia todo um plano de Deus ali. De tal forma que eu acredito que Deus começa, sabe, a mover o coração dela. Olha, pega o teu filho, põe num cestinho assim e põe no rio. Eu fico imaginando quem sabe que a mulher diz: mas é loucura, meu filho vai morrer. Bom, mas já está morto, já tem uma sentença de morte sobre ele. E ela precisa então crer naquela direção que Deus está dando, e ir lá colocar o cestinho, e olha só, e largar. E soltar. Agora vamos falar a verdade. Nós como pais, não é muito diferente do que essa mulher fez. Provavelmente o tempo que a gente vai ter é muito maior do que 3 meses. Amém? Mas nós também vamos fazendo o melhor que a gente pode, o melhor que a gente sabe,
né, durante um tempo, mas chega um momento na vida que você também precisa fazer o quê? Soltar o cestinho. É assim, não é? Soltar o cestinho e dizer: Deus, eu confio no Senhor, agora é contigo. Até onde eu pude ir, eu fui. Até o que cabia a mim a fazer, eu fiz, mas agora, Deus, eu estou colocando nas tuas mãos. E é muito interessante essa questão da gente entregar, da gente dar, da gente doar, abrir mão da nossa família, sabe? Colocar verdadeiramente a nossa família nas mãos de Deus, não com uma frase de efeito: a minha família está na mão de Deus. Não, mas verdadeiramente, sabe? Colocar, entregar e descansar e dizer: Deus, está aqui. Até onde eu pude ir, eu fui, mas daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Porque o que eu quero dizer com isso? Olha só, meu irmão, é nossa responsabilidade, por exemplo, falando com relação aos filhos, é nossa responsabilidade educá-los. Deus não vai educar meus filhos, Deus educa meus filhos. Deus diz: a responsabilidade é tua. Verdade, não é? Quem tem que educar os meus filhos sou eu. Quem tem que cuidar e tal sou eu. Só que chega um momento ali que tem coisas que não cabem mais a mim. Porque, meu irmão, eu posso aconselhar, eu posso orar, eu posso interceder, eu posso dar um bom exemplo, eu posso dar educação, tudo isso cabe a nós. Mas, meu irmão, eu não posso transformar a natureza de alguém. Isso só Deus faz. Eu não posso converter alguém. Isso só Deus pode. Salvar alguém. Isso só Deus pode. Mas vamos falar a verdade. Quantas vezes é isso que a gente tenta fazer? Amém? E aí a gente, sabe, não quer soltar o cestinho, não quer largar. Não, meu familiar tem que se converter. Não, e tal. E às vezes a gente começa então a insistir, a pegar no pé, a brigar, a isso e aquilo e tal. E entenda, não que o nosso sentimento seja errado. A gente quer que a pessoa seja salva, quer que a pessoa se endireite na vida, quer que a pessoa, né, viva a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que isso não cabe a nós. Então, até onde ela podia, ela foi, mas chega um momento que ela diz: eu não posso mais, agora eu tenho que soltar. Esse soltar que eu estou me referindo é esse ato da gente, sabe, confiar tanto em Deus, de colocar na mão de Deus. Mas às vezes a pessoa coloca na mão de Deus, mas fica segurando, tá entendendo? Não, se Deus não cuidar, né? Se Deus não fizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é colocar e soltar. Isso é muito interessante, porque olha só, né? A Bíblia, ela fala que aquele que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. Mas aquele que abrir mão da sua vida por Jesus, pelo Evangelho, esse vai encontrá-la, esse é que será salvo. Então, na salvação existe esse elemento, que enquanto eu não entrego, não há salvação. Você está entendendo? Enquanto eu digo: não, vai ficar comigo, eu não vou soltar, eu não vou largar, não, é meu filhinho, não, é meu marido, não, é minha esposa, não, é meu pai, é minha mãe, não largo, não solto e tal, então não há salvação. Então a gente precisa, no ato de uma, sabe, confiança em Deus, colocar, entregar. E repito, ela coloca naquele rio lá uma criança morta. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Com uma sentença de morte sobre ela. Meu irmão, aquela pessoa que ela não é salva, não aceitou Jesus como seu salvador, há sobre ela uma sentença de morte também. Quando o filho pródigo, quando volta para casa, o que o pai diz? Esse meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Amém? Então a pessoa que está perdida, ela está perdida mesmo. Há uma sentença de morte. Só que quando ela decide entregar, ela recebe o Moisés de volta, mas agora com uma sentença de vida. É muito interessante, se a gente for ver, a mesma coisa acontece com Abraão. Amém. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Diz assim a Bíblia: ó:
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, o que ele fez, gente? Está aí no monitor, o que ele fez? Ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Quem é que falou isso com Abraão? Deus, o próprio Deus falou isso. E por que Deus havia falado isso para ele? Porque ele acolheu, como diz o versículo anterior, né, as promessas de Deus. Olha como Abraão cria. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Aí presta atenção nisso aqui, olha só. De onde também figuradamente o quê? O recebeu de volta. A Bíblia diz que no ato do Abraão ir lá e colocar o seu filho no altar e oferecer e entregar o seu filho para Deus, que ele estava disposto a sacrificar o filho que Deus mandou. Mas por que ele faria aquilo? A Bíblia diz porque ele considerava, porque ele cria que aquilo que Deus falou é verdade e iria se cumprir. Então Deus falou que Isaque ia ser chamado descendente. Agora Deus está pedindo para sacrificar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Só sei que a promessa vai se cumprir. Ainda que para isso seja necessário Deus ressuscitar o meu filho dentre os mortos. E a Bíblia diz que porque ele cria assim, ele colocou o filho dele sobre o altar, ofereceu ao Senhor e estava pronto para sacrificar. Aí Deus veio e diz: opa, para, não precisa, é só uma prova, é só um teste. Agora eu estou vendo que você verdadeiramente me ama, que você está disposto a cumprir a minha palavra. E a Bíblia diz que da onde figuradamente o recobrou. Me parece que quando Abraão pega de volta o seu filho do altar, já não é a mesma pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo? Que figuradamente ele o recobrou dos mortos? E a salvação não é justamente isso? Amém? Que nós seremos ressuscitados dentre os mortos? Você está entendendo como a Bíblia faz um paralelo de uma coisa e da outra? E você está entendendo como essa história é muito semelhante àquela que nós acabamos de ler, lá da mãe de Moisés, a Joquebede? Né? Os dois precisam chegar ao momento de confiar em Deus, de uma tal forma, de uma tal maneira, para entregar. Deus está aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei qual é o plano do Senhor, eu não sei como é que isso vai se dar, mas eu confio no Senhor. Meu irmão, e confiança é fruto de se conhecer a pessoa, não é isso? Confiança é fruto de conhecer. Não, eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço quem Deus é, eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu confio nele. Isso é fruto de um relacionamento, de se conhecer o Senhor, e é o que os dois então fazem. Mas meu irmão, nós precisamos, aquilo que eu falava há pouco, tomar cuidado, porque às vezes, sabe, aquele nosso instinto, aí eu começo a ver o meu familiar fazendo coisa errada, aí eu começo a ver o meu familiar, sabe, se afastando de Deus, aí eu começo a olhar para a vida dele, e eu sei que com a vida que ele está vivendo, se ele morrer, ele vai para o inferno, e às vezes eu começo a me desesperar por causa daquilo, ficar angustiado, ficar, sabe, ansioso. Não, mas tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, e aí eu fico querendo a mão de Deus. Eu quero salvar, eu quero converter, eu quero atropelar Deus. Não, meu irmão, tem coisa que cabe a gente fazer, e aí a gente tem que fazer. Mas a gente precisa entender que tem coisa que só cabe a Deus, só Deus convence. Quem convence alguém? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Não sou eu, não é o meu argumento, eu tenho que pregar a palavra, porque também se eu não pregar, também não tem como, né? A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar, amém?
Então tem a minha parte. Mas quem é que vai converter? É Deus. Eu tenho que pregar e Deus converte. Mas se eu não pregar, como é que Deus vai converter alguém? Mas o problema é que eu quero pregar, converter, transformar, nascer de novo. Você está entendendo? Eu quero fazer tudo. E aí a Bíblia diz assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Quando eu fico irado e aí eu quero fazer justiça, Deus sai de cena, Deus diz, então vai lá, faz aí, quero ver você fazer. Mas quando eu deixo a minha ira de lado e digo, não Deus, quem faz justiça é o Senhor, porque o Senhor que é o juiz de toda a terra. Aí é a hora que Deus então diz, então sai na frente, deixa eu fazer a coisa. Eu penso que com relação à salvação é algo muito parecido. Enquanto eu fico fazendo força, não, meu familiar tem que se salvar e tal, Deus fica de lado e diz assim, então tá bom, então salva ele, deixa eu ver se você consegue. E aí a gente se estressa, e aí a gente passa raiva, e aí a gente fica ansioso, e fica desesperado, você está entendendo? E não chega a parte alguma. Mas quando a gente diz, Deus, até onde dava para eu ir, eu fui. Amém? Agora, Senhor, ó, está aqui. Agora é só o Senhor. Só o Senhor pode transformar a natureza de alguém. Só o Senhor pode salvar. E eu estou colocando meu familiar diante do Senhor agora. Agora é contigo, Deus. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Como é que o Senhor vai fazer, eu não sei. Eu sei que o Senhor vai me surpreender de alguma forma. Como? Eu não sei, está aqui, Deus. Eu confio no Senhor. Não sei se o Senhor vai ressuscitar dentre os mortos. Amém, igreja? Não sei se vai mandar a filha de Faraó lá. Eu não sei o que vai acontecer. Só sei que alguma coisa vai acontecer porque eu confio no Senhor. Porque o Senhor é fiel. Porque aquilo que o Senhor falou a meu respeito, a respeito da minha família, o Senhor não vai voltar atrás. É essa fé, meu irmão, que levou aquela mulher a fazer aquilo. É essa fé que levou a Abraão, porque havia uma promessa, que ele cria nessa promessa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou obedecer a ele, porque alguma coisa Deus vai fazer. E a Bíblia diz, de onde figuradamente o recebeu de volta. Nós precisamos imitar o nosso mestre. Agora sim, vamos lá para 1 de Pedro, que eu havia pedido aquela hora para você abrir, mas vamos lá agora. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo, deixa eu achar o versículo aqui, ó, direto, certo? Aqui, o versículo 23. Aqui está falando de Jesus e diz que a gente precisa imitar a Jesus, andar nas pisadas dele, agir como ele age. O que Jesus fazia? Vamos ver? 1 de Pedro 2, 23. Porque ele, quando insultado, melhor dizendo, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que Jesus fazia? Olha só. Mas se entregava àquele que julga retamente. Diga a glória a Deus. Eu li esse texto, nessa outra tradução aqui, ó, de manhã, que eu estava lendo a Bíblia, eu li nessa tradução aqui. Olha só como essa tradução ficou. É a Nova Bíblia Viva. Ficou assim, ó, falando de Jesus, né? Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Muito parecido com o primeiro versículo que a gente leu, né? Ou melhor, com a primeira tradução. Olha a segunda parte, isso aqui que eu achei fantástico, ó. Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Diga a glória a Deus. Amém? Mas não era essa tradução ainda, mas essa aqui eu gostei, que é largar nas mãos de Deus, né? Mas na verdade é na King James. King James, ó. Então uma terceira tradução agora. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, quando Jesus era atacado, não atacava de volta. O que ele fazia? Olha só. Ele se entregava a quem? A Deus. Aquele
que exerce plena justiça em seu juízo. Então ele dizia: Senhor, meu caso está aqui, está na mão de Deus. Não é isso? A minha situação está aqui na mão de Deus. Eu estou me entregando ao Senhor. O Senhor que faz justiça. Meu irmão, e a Bíblia diz que nós precisamos fazer como Jesus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos também nos entregar na mão do Senhor e dizer: Senhor, é o Senhor que exerce plena justiça em seu juízo. Então, não sei o que o Senhor vai fazer, mas sei que vai ser justo. Mas mais do que isso, como a gente está vendo hoje, eu preciso fazer isso com a minha família. O quê? Entregá-los a quem? Aquele que exerce plena justiça em seu juízo. Amém? Senhor, eu estou colocando meu filho, eu estou colocando meu marido, estou colocando a minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, seja quem for, Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que exerce plena justiça em seu juízo. Eu estava até hoje tentando fazer sabe, correndo para um lado, correndo para o outro, doido, ansioso, afadigado. Não, Senhor, eu estou colocando diante de ti. Afinal de contas, eu não posso salvar. Se eu não posso salvar, quem pode? Então, é o Senhor. Então, Deus está aqui. Eu não estou dizendo com isso, eu quero que você não me interprete mal, não estou dizendo com isso com uma atitude que alguns fazem. Ah, pastor, já entreguei na mão de Deus, não estou nem aí mais. Não é isso. Amém? Mas é uma atitude sim de confiança. Senhor, até onde eu pude ir, eu fui. Agora é com o Senhor. Eu confio que o Senhor vai fazer. Então eu vou descansar, então eu vou te agradecer, então eu vou confiar no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Não é isso que a Bíblia diz no Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? O mais tudo ele fará. Aí eu te pergunto, olha só, na quarta-feira passada, nós falávamos aqui sobre o Jairo, lembra? Né? E aí chega o Jairo, vai até Jesus, clamando pela sua filha que está morrendo em casa. E aí quando eles estão indo até a casa do Jairo, então vem alguém lá da casa do Jairo e diz assim: nem incomoda mais o mestre, que a tua filha já morreu. Bem sensível assim, né? E aí o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus diz para o Jairo: não temas, crê somente. Perceba que o que Jesus está falando para o Jairo é justamente isso que a gente está falando aqui hoje. Ô Jairo, tudo que você precisa fazer é confiar, tudo que você precisa fazer é crer, o resto eu faço. Amém? Jairo, você sabe ressuscitar alguém? Não, Senhor, eu não sei. Então confia, porque eu sei. Não é isso? Jairo, você sabe salvar alguém? Vou tirar o Jairo, o Maria, o José, o Joaquim, você sabe salvar alguém? Jesus, não sei não. Então confie, crê somente e deixa que eu que sei fazer, faça. Não é isso que Deus está dizendo para nós? Então o que Ele quer de nós é essa confiança. Então que hoje a gente possa verdadeiramente, sabe, não como uma frase de efeito, mas de fato, de verdade, colocar a nossa família na mão de Deus. Deus está aqui. Eu não sei curar, mas o Senhor sabe. E eu confio que o Senhor cura. Deus, eu não sei transformar a natureza de alguém. O meu familiar precisa ter a natureza dele transformada, mas o Senhor sabe, então eu confio no Senhor está aqui. Deus, eu não sei salvar, eu não sei libertar. Eu não sei libertar alguém, o Senhor sabe libertar, então eu estou colocando meu familiar aqui diante do Senhor para ser liberto. Amém, gente? E que a gente possa ter essa atitude, sabe, de descansar no Senhor. Eu gosto sempre de pensar no que aconteceu lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o Adão, ele dormiu um profundo sono, né? E aí quando ele está lá descansando, Deus pode vir, pegar uma costela dele aqui e fazer a mulher. Aí quando ele acorda, a mulher está lá pronta. Amém? Ele fica feliz. Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamado varão, porque do varão foi tomado. Fica todo feliz. Mas por que Deus pôde fazer aquele milagre? Porque ele descansou.
O grande problema é que às vezes por falta de confiança a gente não descansa. Mas Jesus, o senhor tem que fazer. Senhor, quando é que o senhor vai fazer? E Jesus diz, dorme. Amém? Né? Descansa. Confia. Não, mas o senhor tem que falar. Não. Então perceba que às vezes o nosso instinto, a nossa ansiedade atrapalha. E que a gente possa aprender a confiar no Senhor, como fez Abraão, e a gente leu aqui na Bíblia, como fez Joquebede, e como fizeram tantos outros personagens bíblicos, e Deus pôde agir e operar. Amém? Deus não trabalha na nossa ansiedade, no nosso desespero. Não, Deus trabalha na nossa confiança. E a Bíblia já diz que aquele que crê não se apressa. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.